Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Que essa sublime graça esteja sobre você. Esteja com você. Paulo disse: ela me basta. Ela me basta. Ela é suficiente para vivermos de uma maneira vitoriosa aqui na terra, né? Para termos vitória com folga. Como falávamos dias atrás, esse dar a outra face, essa segunda milha, né, significa vitória com folga. Você tem muito gás, força, que não é sua, mas do Senhor. Né? A força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na sua própria força você não vai dar conta de vencer os desafios desta era. Mas com a força do Senhor, o que poderia ser maior que a força do Senhor? Que o Senhor Jesus te abençoe com essa força. Que o Senhor Jesus te abençoe com essa graça, sublime graça. Vamos ler a palavra, segunda aos Coríntios, capítulo 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 3 ao 5. 3 ao 5. Todos estão me ouvindo bem? Amém. Paulo diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. É milícia, é guerra, é batalha. Não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. São armas poderosas, não são armas fracas, são poderosas em Deus. Para o quê? Para fazer o quê? Jeremias 1:10. Jeremias 1:10, para destruição das fortalezas, arrancar, arruinar, mas derribar, destruir. Jeremias 1:10. Destruição de fortalezas. Mais uma vez aparece a palavra destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém. Podem sentar. Que o Senhor Jesus lembre de nossas orações e que Ele abençoe a leitura da sua palavra. Paulo começa dizendo o seguinte, no versículo 3: andando na carne. Só um pequeno esclarecimento acerca desta expressão. Você precisa
ao analisar uma palavra na Bíblia, analisá-la dentro do contexto, para você não errar, para você não mal interpretar a palavra. Porque aqui diz, nós andamos na carne, e em Gálatas 5 diz, não devemos andar na carne, mas no Espírito. Só que quando Paulo está falando de carne aqui, é diferente do que quando ele fala sobre carne lá em Gálatas. No português, a palavra é a mesma, mas carne pode se referir à natureza pecaminosa segundo a qual não devemos andar, como no caso aqui, ao corpo físico de carne. Então, dependendo do contexto, você tem que saber diferenciar. É como a palavra mundo. A palavra mundo na Bíblia, se você não pegar o contexto, você faz uma salada terrível. Mistura tudo. 1 João na sua primeira epístola diz, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Quantos lembram dessa passagem? O mesmo João no Evangelho diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. E aí? É para amar ou não é para amar? Porque Deus amou o mundo, mas a Bíblia diz que, o mesmo João diz que eu não devo amar o mundo. É que a palavra é a mesma no português, mas não faz referência à mesma coisa. Porque a palavra mundo, em 1 João, é uma referência ao sistema diabólico, ao cosmos de Satanás, ao seu sistema político, econômico, etc., que você não deve amar. Andar segundo ele, nós estamos sob, vamos dizer, outro sistema, que é o de Deus, da palavra. E quando diz lá em São João 3,16 que Deus amou o mundo, esse mundo se refere à humanidade, aos homens, a humanidade. E ainda existe um terceiro significado para essa palavra, que é planeta, o globo terráqueo. O globo terrestre, o nosso planeta. Então você precisa analisar de acordo com o contexto, porque senão, aí depois vem aquelas coisinhas de achamos 2000 erros na Bíblia, achamos contradições na Bíblia. Não existe contradição, existem mentes pequenas que leem a Bíblia. A pessoa quer compreender pensamentos elevados, pensamentos altos, Isaías 55 diz, meus pensamentos não são os vossos, os meus são mais altos que os vossos. Aí uma pessoa com pensamentos humanos, pequenos, quer intelectualmente analisar os altos e elevados pensamentos divinos, que só podem ser compreendidos por revelação. É claro que a pessoa vai achar contradição, mesmo que não haja na Bíblia nenhuma contradição. Então Paulo diz assim, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, e Paulo diz em Efésios, nossa luta, então nós estamos numa batalha, uma guerra, uma batalha. Não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, todo esse mundo diabólico, Não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho nesta noite. Que tipo de fortalezas são estas que Paulo menciona? Indubitavelmente, Paulo está se referindo a fortalezas mentais.
Por que que eu afirmo que se trata de questões da mente ou fortalezas mentais? Porque tudo aqui faz referência ao mundo mental. Paulo fala de destruindo conselhos ou sofismas, né? Campina Grande e Brasília estão assistindo. Brasília, 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 eu te amo. Deus abençoe os irmãos de Campina Grande e Brasília. Que o Senhor Jesus abençoe vocês nesta noite, em nome de Jesus. Olha bem, destruindo conselhos. Outras versões diz raciocínios, argumentos, sofismas. Que são sofismas? Eu anotei aqui o que o dicionário bíblico fala sobre sofismas. Preste atenção que é uma coisa tremenda. Sofisma é um argumento ardiloso que parece ser correto, olha só. Argumento ardiloso que parece ser correto, mas que na verdade é enganoso e leva ao erro. Aí Paulo diz, você precisa destruir isso, porque te conduz ao erro, ainda que aparentemente é um argumento que contenha uma verdade, parece que é verdade. Que é muito o mundo espiritual, irmão, é muito complexo. E se você não, como falávamos hoje, não tiver a pomba para te ajudar, o Espírito da verdade para te guiar, você se enreda fácil. Você se enreda fácil. Então, olha o que Paulo diz. Todas essas coisas, conselhos, raciocínios, argumentos, sofismas, tudo é coisa da mente, não é? Raciocínios. Depois ele diz, altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você acha que não tem altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus? Quando pessoas têm essa arrogância de dizer tantos, milhares de erros na Bíblia, isso é altivez, isso é arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Contra o livro de Deus, e levando cativo todo entendimento ou pensamento. Então, todas essas palavras fazem referência à mente, né? Todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o diabo procura edificar fortalezas, Paulo falou, são fortalezas na mente das pessoas. O que é uma fortaleza? Vamos definir o que é fortaleza? Fortaleza é um lugar de onde algo ou alguém opera. Então, o propósito que o diabo tem quando ele edifica uma fortaleza na mente de uma pessoa é ter um ponto de apoio. É ter um lugar do qual operar com a finalidade de atrapalhar a caminhada daquela pessoa, frear a vida daquela pessoa, não deixá-la prosperar nas diversas áreas da vida. Por quê? Simples, porque a fortaleza, ela tem uma característica que a acompanha. Como que eu sei se o diabo edificou ou não uma fortaleza na minha mente? Porque a pessoa que tem uma fortaleza mental, ela é conduzida a um estado de desesperança. Ou seja, quando a fortaleza satânica está ali na mente da pessoa, aquela pessoa perde a esperança de uma virada.
em relação ao problema que ela está enfrentando, seja de saúde, seja financeiro, seja o que for, ela perde a esperança. Na mente dela, ela conclui: isto não tem jeito. Eu perdi a esperança de uma virada nesta área. Eu creio que eu cheguei à conclusão que eu vou ter que tomar esse remédio o resto da minha vida. Perdeu a esperança. Ela já não está acreditando mais em uma cura, num milagre, porque uma fortaleza foi edificada. Você vê que o diabo nunca conseguiu, isto segundo Romanos 4, nunca conseguiu edificar uma fortaleza na mente de Abraão. Passaram-se 25 anos, e Abraão ali, crendo. O filho está vindo. Vai acontecer. E quando ele chegava diante do espelho, os sentidos, os raciocínios, os argumentos, a visão, tudo dizia assim: isso nunca vai acontecer, você está velho, e a tua esposa também está velha, e além de velha, estéril, isso nunca vai acontecer. Tentando edificar uma fortaleza. Mas Paulo diz uma coisa interessante em Romanos 4, diz: Abraão, mesmo contra a esperança, teve esperança, crendo que seria pai de muitas nações. Quer dizer, nunca o diabo conseguiu edificar uma fortaleza na mente de Abraão, o pai da fé. Compreendeu? Nunca conseguiu. Usou os sentidos, usou raciocínios, usou o tempo, usou tudo. Mas a fé de Abraão na palavra de Deus era muito forte. Você precisa também desenvolver esse tipo de fé forte, para não desistir das bênçãos que estão prometidas na palavra para você. Mas o diabo fará de tudo para edificar uma fortaleza na tua mente, para que você perca a esperança, para que você perca a sua bênção, para que você não acredite numa virada, para que você deixe de acreditar no impossível, que Deus é capaz de qualquer coisa. Aí Paulo diz: você precisa lançar mão a armas espirituais, quando o diabo vem tentando edificar essas fortalezas. Ele fala que existem armas carnais, e nós não militamos, as armas da nossa milícia não são carnais, e existem armas espirituais, Efésios 6. Armas espirituais. Alguém te ofende, aí você dá o troco, isso é uma arma carnal. Você usa essa arma para pagar com a mesma moeda. Que seria uma arma espiritual? O perdão. É uma arma. Você deve usar. Se você não usar esse tipo de arma espiritual, você vai ficar com mágoa, vai ficar com ressentimentos, e a fortaleza vai se edificando. E o diabo começa a ter um ponto de apoio para te prejudicar de alguma forma. Em Mateus 5, Jesus fala de várias armas, espirituais. Por exemplo, ele diz: amai os vossos inimigos. O amor é uma arma
e muito poderosa, muito poderosa, muito poderosa. O mundo está morrendo, né? Suspirando por uma gota de amor, disse o profeta. Amai os vossos inimigos, bendizei quem te amaldiçoa. Outra arma espiritual. Você vai amaldiçoar quem te amaldiçoa? Isso é arma carnal. Mas você deve usar uma arma espiritual diante daquele que te amaldiçoa. Que arma é essa? Abençoe essa pessoa. Essa é uma arma espiritual. Aí o diabo não vai conseguir, se você militar com essas armas, não vai conseguir edificar fortaleza na tua mente. Porque se você entra nesse jogo de me amaldiçoou, eu vou amaldiçoar também, você vai sair no prejuízo. Você vai sair no prejuízo. O que mais ele diz? Orai por aqueles que vos perseguem. A oração é outra arma espiritual. Quando te perseguem, sabe, eu vou sair do emprego porque tem muita perseguição lá. Essa não é a arma. A arma é, Deus te colocou ali, a arma é orai por aqueles que te perseguem. Não, eu vou sair do emprego. Me perseguem lá, estão me perseguindo. Não tem as pessoas que falam assim? É muita perseguição. Use a arma espiritual. Oração. Então, tudo isto é importante que entendamos, para que, como disse Paulo, como nós não ignoramos as maquinações, as armadilhas, as maneiras como o diabo atua, para que não venhamos a sofrer prejuízo espiritual, e não só espiritual, caindo nessas armadilhas. Por isso, uma das coisas, vamos dizer assim, importantes, outra arma que você pode usar para impedir que o diabo construa fortaleza na tua mente é a dúvida. Você diria, não é a fé? É a fé também. A dúvida é fé. A dúvida também é fé. A fé também é dúvida. Por quê? O que é fé? Fé é quando você está olhando para a palavra. Aí chama fé. Quando você está crendo em outra coisa que não é a palavra, aí é dúvida. Porque você duvida daquilo que deve crer, a palavra. Porque está crendo no diagnóstico do médico, nos sintomas, em uma infinidade de coisas. Mas o evangelista Bosworth falou uma frase que o profeta adotou, né? Que é a seguinte: se você não pode evitar de duvidar, então duvide de suas dúvidas. Elas não merecem confiança. Uma certa vez, isso aconteceu lá em Brasília ainda, eu estava na casa de uma irmã com a família e de repente o telefone toca. A irmã foi atender e eu vi que ela entrou, ficou meio agitada e deu a entender que alguma pessoa estava muito mal do outro lado da linha e ela não estava dando conta de acalmar a pessoa.
Aí ela apelou, diz, não, o pastor está aqui, vou passar para ele. Vou passar para ele. E eu cheguei, comecei a conversar com a irmã e não dei conta de acalmar também. Não dei conta. Ela estava tão abalada, tão desmoronada emocionalmente, que a impressão que eu tive é que nada do que eu falasse entrava no coração dela. Porque ela recebeu uma ligação do filho que lhe disse que estava com câncer nos intestinos. E quando ela recebeu a notícia que o filho estava com câncer nos intestinos, ela desabou, porque ela tinha perdido uma filha, ainda pequena, e agora vem essa notícia, e ela associou tudo, misturou tudo, e não havia maneira de fazê-la acreditar. Aí eu parei, eu vi que não ia dar certo, eu parei e eu disse assim, irmã, eu vou para o culto daqui a pouco. Depois do culto, ela morava em outra cidade, depois do culto, se a irmã quiser, eu vou com a minha esposa, vou aí, e nós vamos conversar. E ela aceitou. Aí estivemos no culto, depois fomos até a casa dela. Chegamos lá, quando ela nos atendeu, ela chorando, e meu filho, e ai meu filho, e ele vai morrer, e coisa, e Deus, e isso, aquilo. E eu de novo tentei dizer, não irmã, vamos acreditar, vamos crer, Deus é poderoso, Deus pode... Não tinha jeito, não entrava nem bala, nada. E eu fiquei olhando para ela, e eu digo assim, o que eu faço agora? Como é que eu faço essa mulher crer? E me veio justamente, viu o que faz a fortaleza? Te leva a um estado de desesperança, você não consegue acreditar que aquele quadro pode mudar. Você só vai caindo, afundando emocionalmente, psicologicamente. E quando eu fiquei orando sobre o que fazer, veio na minha mente justamente essa frase: se você não pode evitar de duvidar, então duvide de suas dúvidas, elas não merecem confiança. E eu ouvi tão claramente, assim, veio assim no meu coração: se você não pode fazê-la crer, faça-a duvidar. Desse jeito veio no meu coração, desse jeito. E eu entendi o que aquela inspiração quis dizer. Aí eu olhei para ela e falei assim: irmã, a senhora tem certeza que seu filho vai morrer? Quando eu falei aquilo, ela ficou me olhando e começou a gaguejar. Ela, não tenho. Aí eu vi que trincou. Aí eu joguei mais uma dúvida. Em cima daquele argumento, daquela situação que havia na mente dela. Falei assim: Deus te falou alguma coisa acerca da partida do teu filho? Porque Deus tem a palavra final, não é o médico. É Deus que tem a palavra final. Deus te falou alguma coisa que chegou a hora do teu filho partir? Ela disse, gaguejou de novo e disse, não. Eu disse, aí eu vi que Deus tinha me dado a vitória. Aí eu falei assim: então, irmã, ajoelhe aqui. E ela ajoelhou no tapete, mas já ajoelhou diferente.
Eu percebi na hora, o semblante mudou, aquela atmosfera ruim se desfez, e nós fizemos uma oração, e passaram-se os dias, recebo uma ligação dela, feliz, rindo, diz: pastor, meu filho foi curado, não tem mais nada. Dúvida desse tipo de pensamento. Duvide. Não, o teu caso é incurável. Duvide disso. Você tem que tomar remédio o resto da vida. Duvide disso. Não caia nesse estado de desesperança. Você não tem um pai de fé como Abraão? Abraão não é o nosso pai, os que são da fé são filhos de Abraão, disse Paulo. Você não é filha de Abraão? Você não é filho de Abraão? Você não é filho de Abraão, irmão? Então, faça como o pai Abraão fez. Ele não deixou-se cair, ser levado a um estado de desesperança. Mais de 2 décadas se passaram e ele firme, crendo. Você nunca terá esse filho. Ele disse: eu duvido disso. Esse filho nunca virá. Duvido. Essa enfermidade, você nunca estará livre dela. Eu duvido disso. Você nunca vai conseguir um emprego nessa idade. Duvido disso. Você é uma fracassada. Eu duvido disso. Tudo que o diabo lançar como argumento, como pensamento, como seta, você tem que aprender a duvidar. Você tem que aprender a usar essas armas, as armas da fé, da oração, da palavra, para destruir essas fortalezas, para não deixar o diabo construir essas fortalezas. Eu vou no médico e ele me receitou este remédio, isso. Às vezes, esse câncer é fruto de ele é alimentado por uma fortaleza, há um ponto de apoio no emocional da pessoa que alimenta esse câncer. Uma mágoa, alguma coisa desse tipo. E você vai usar o quê? Laser, arma carnal, para uma coisa que é espiritual? Você precisa de usar uma arma espiritual. Nossas armas da nossa milícia não são carnais. Você precisa de uma arma espiritual. Você precisa estar familiarizado com o seu arsenal. Agora tem crente que não ora, não tem familiaridade com a oração, não sabe nem usar uma arma. Se brincar, dá um tiro nele, né? Não sabe usar uma arma, não sabe orar, não tem tempo, né? Querem passar a eternidade com Deus e não passam 10 minutos com Deus aqui. É uma contradição, não é? Não, eu vou passar a eternidade com Deus. Não passa nem 10 minutos com Deus aqui. Então, irmão, olha, o diabo fará de tudo para ter um lugar de onde operar, te prejudicar, frear a tua vida, te levar a um estado de desesperança.
E olha outra coisa que é essa fortaleza. Como elas se formam? São mentiras de Satanás escondidas no arrazoamento humano. Por isso diz, destruindo conselhos ou raciocínios que servem como argumento. O diabo não é bobo, hein? Não é bobo. Ele vai usar argumentos convincentes. E esses argumentos, essas mentiras, ele vai esconder essas mentiras dele aonde? No teu raciocínio, no teu arrazoamento. Aí você começa a razoar, tem razão, tem razão, sabe que tem razão? E aí a fortaleza, como tijolinho após tijolinho, começa a ser edificada. Destrua. Paulo disse, destrua. Destrua. Por quê? Esses argumentos, essas mentiras que o diabo esconde no arrazoamento das pessoas, no raciocínio das pessoas, elas vêm com duas finalidades. Ou ele quer que duas coisas aconteçam, que você concorde com elas e aprove. Você assina embaixo. Está aqui, ó. Assina para mim e recebe o pacote. Está aqui um pacote de doença. Está aqui um pacote. Assina para mim e fica com o pacote. Correio de Satanás. Na porta da casa. Na mente. Assina para mim, senhora, esse pacote é para a senhora. Assina aqui e fica com o pacote. Aprove, concorde. São raciocínios, são argumentos escondidos no raciocínio humano. E ninguém está livre dessas coisas. Uma certa vez, o irmão Brana foi levar uma das filhas na escola. Eu não lembro a mensagem, eu lembro que eu li isso. E ele ia no carro ouvindo o rádio da caminhoneta, ouvindo um teólogo, alguma coisa assim, um pregador. Depois que ele deixou a filha na escola, aí desligou o rádio, né? Deixou a filha na escola. Na volta, ele disse que começou a ter pensamentos estranhos. E pensamentos, por exemplo, que diziam assim: você sabe que Jesus não é Deus, né? Não, dizer para um homem daqueles isso é muita ousadia do diabo, né? É muita ousadia. Você sabe que Jesus não era Deus, que era um homem bom, que se destacou e as pessoas o idolatraram. E ele disse: que negócio estranho. Pensamentos, pensamentos. Aí ele disse assim: entendi. Eu apanhei um espírito ouvindo aquele pregador. Aí você diz assim: eu vou ouvir esses DVDs aqui em casa para ficar por dentro dessa doutrina, desse ismo, essa coisa. Em mim não pega. É melhor jogar no lixo. Você tem pastor? Não é? Para que você quer? Ficar por dentro de quê? Te falta comida? Está faltando comida? Vocês estão passando fome? Então. Por quê? Porque você se expõe. Você se expõe.
Você pega espíritos. Por quê? Como que, às vezes a pessoa, o que é pegar um espírito? Apanhei um espírito, peguei um espírito. As pessoas pensam que pegar um espírito é assim, que elas vão convulsionar e vão espumar pela boca, né? Não, pegar um espírito, o que são espíritos? Palavras são espíritos, né? São João 6,63, minhas palavras são espírito e vida. Então, você pega um espírito, quer dizer, quando você está ouvindo alguma coisa, aquilo entra em você. Aquela palavra, aquela frase, aquela palavra entra na tua mente. Você pega um espírito, você fica crendo naquilo, você aceita aquilo. Lembra dos 2 ventres? Eva, antes de engravidar no ventre físico, ela engravidou no ventre da mente. Ela concebeu. Não tem essa expressão, eu não consigo conceber isso, porque há um ventre mental. Se o diabo te faz acreditar em algo aqui, depois aquilo vai para o físico. Pode ser uma doença, pode ser, né? Primeiro você tem que conceber aqui, na mente. Então, apanhar um espírito significa que você está ali, ouvindo, assistindo, algo que não é de Deus, você sabe que aquilo está errado, aí eu vou assistir para ficar por dentro dessas questões. Para quê? Você vai querer se familiarizar com o que é errado para querer combater o certo? Havia um homem que ele é especialista, eu não sei como se diz, que ele detecta notas falsas, né? Ele consegue detectar se uma nota é falsa. Aí perguntaram para ele assim, como é que o senhor faz para detectar se uma nota, né, aquele dinheiro é falso? Você estuda as notas falsas? Diz, nunca estudei nota falsa. Nunca estudei nota falsa. Eu estudo a nota verdadeira. Eu me familiarizo tanto com a nota verdadeira que o que não bate com ela... É simples, você fica familiarizado com a verdade, lê a Bíblia todos os dias, lê a palavra todos os dias, vai se familiarizando com o mundo espiritual, com a Bíblia, com as mensagens, e o que não bate com aquilo é falso. Mas para que ficar exposto a espíritos? Palavras são espíritos. Para que se expor? Lembra do rei? O rei precisava de um homem para guiar a sua carruagem. E como era a carruagem do rei, todo mundo que chegava ali queria impressionar. E um dizia, uma certa vez, a minha experiência, rei, uma certa vez eu passei assim, 5 centímetros do abismo e controlei a carruagem para impressionar. E o outro que chegava depois dizia assim, eu meia roda, passei quase, mas eu dominei a carruagem. E tinha um velho assim, longe, só fazia assim. E virou, estava indo embora o rei, chamou a atenção do rei, disse, você vem cá, por que você está indo embora? Diz, eu não consigo competir com esses homens. É 5 centímetros do abismo, é meia roda. Eu não, quanto mais longe do abismo, para mim é melhor. Diz, você vai guiar a minha carruagem. É você que vai guiar a minha carruagem. Agora você quer meia roda.
meia roda pelo abismo, fazer malabarismo, fazer gracinha. Irmão, quanto mais longe do abismo, melhor. Amém? Quanto mais longe do abismo, melhor. Fica familiarizado com a palavra. Deixa a palavra entrar em você. Sabe que quando uma pessoa concebe na mente uma doutrina errada, um falso ensino, a leitura dessa pessoa muda. Eu tenho aqui a Bíblia. A leitura certa é assim, é daqui para cá, que é a porta, né? Para descer para cá, certo? Daqui para cá. Eu deixo que os pensamentos de Deus se tornem os meus pensamentos, para que eu possa pensar como Deus pensa, de acordo com a palavra, sim? Porém, quando uma pessoa concebe uma doutrina errada, a leitura não é mais daqui para cá, é daqui para cá. Entendeu? Daqui para cá, ou seja, aquele ensino errado que ela concebeu, ela projeta naquilo que ela lê, e aí começa a descobrir coisas. Nossa, mas eu não tinha visto isso antes. Olha, está por toda a Bíblia, e faz um compêndio grosso assim, ó. E é tudo furado. Porque mudou a leitura. Concebeu uma coisa errada. E aí a pessoa começa a cultivar, a entreter, a amadurecer aqueles pensamentos e cai num estado de desesperança. Se tranca num quarto, depressivo. Tem pessoas que passam tempo assim, não é? Vai ser assim o resto da vida, vai. Você acha que... Olha, você precisa chegar e dizer assim: chega! Não vou viver assim o resto da vida. Não vou viver assim o resto da vida. Chega! Deu! Chega! Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Como é que você vai viver assim, se arrastando, levando essa vida miserável o resto da vida? Sendo que o Calvário é rico, para você ser abençoado em todas as áreas de sua vida, todas, não algumas, mas todas. Agora, eu lembro, o mesmo camelo que Rebeca deu de beber, a transportou para os braços de Isaque. O mesmo camelo que Rebeca deu de beber, a transportou para os braços de seu amado Isaque. E o mesmo Espírito Santo que a igreja dá de beber, adora, ama, louva, a transportará para os braços de seu Isaque em um desses dias. Nosso amado Senhor Jesus Cristo. O camelo que você dá de beber é o que te transporta. E se você dá de beber para o camelo errado, hein? Para o espírito errado, hein? Esse espírito vai te transportar. Vai transportar a tua casa, vai transportar tuas finanças, vai transportar tua saúde. Você fica alimentando, dando de beber para o camelo errado. O camelo que você dá de beber é o que te transporta. Se você está dando de beber, está dando água para certos espíritos, são esses que irão te transportar.
irão te guiar, irão te influenciar, irão te ungir. Compreende? Então, essas mentiras, né? Você diz, mas Satanás pode pôr esses pensamentos na mente de um crente? Você acha que não? Um crente falou assim para Jesus: mestre, mestre, não, que isso nunca te aconteça. Sabe quem é, né? Oh, que isso nunca te aconteça, mestre, não, jamais permitiremos que morras. Ele falou assim: para trás de mim, Satanás. Ele identificou a origem daqueles pensamentos que estavam sendo expressados pela boca de um crente. Ah? O diabo anda ali na volta, tentando devorar quem está distraído, tentando devorar quem não está vigiando, está ali na volta. E essas mentiras se tornam argumentos. São mentiras, mas se tornam argumentos. Aí, o diabo se esconde nesses argumentos para mentir para você. Ah, a minha avó teve diabetes, minha mãe era diabética e eu vou ter diabetes também. Argumentos. Com a intenção de criar uma fortaleza na tua cabeça. Não, como é que eu não vou ser diabética se minha mãe era, minha avó era, meu tataravô era? Argumentos para criar fortalezas. Aí você se acomoda naquela condição, você aceita. Ele chega e fala assim, ó, assina aqui, ó, assina para mim. Assina para mim, que você é diabética porque fazer o que, né? Tua mãe era, tua avó era, toda a tua família teve problemas do coração, por que você não vai ter problemas do coração? Assina para mim, ó, assina para mim. São fortalezas, são coisas do diabo, coisas do diabo. Ah, mas pastor, eu consultei um especialista. O especialista sabe o que diz e Deus não. A Deus não sabe. O especialista diz: você está doente. E o especialista dos especialistas diz: e pelas suas pisaduras fostes curados. Aleluia! Você vai dar ouvidos a quem? Ah, o especialista sabe o que fala, porque estudou, porque não sei o que, tem diploma. E Deus, irmão? E Deus? Será que Deus não é digno de confiança? Será que Deus não sabe o que fala? Ai, mas é um fato. Perceba a diferença entre uma coisa e outra. O diagnóstico pode estar ali, claro, como, você tem um câncer, você tem não sei o quê. É um fato, mas não é a verdade. Não é a verdade. A verdade é, você está bem. Você está curada. Você está curado. Esse é o fato. Essa é a verdade, melhor. Essa é a verdade. Aí o diabo diz assim: você é uma inútil, uma fracassada. Você vai crer nisso? Ou você vai derrubar essa fortaleza dizendo: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você vai assinar embaixo?
desejo e é a minha oração nesta noite, que você saia daqui pisando serpentes e escorpiões e toda obra do maligno, destruindo essas fortalezas que o diabo está tentando edificar na tua mente. Com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. Não há nada impossível para o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Destrua essas fortalezas do diabo. Não deixe o diabo fazer ninho na tua cabeça. Jesus falou assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Tem outra verdade. Um dia meditando sobre esse versículo veio assim na minha mente. E o que é possível para os homens é impossível para Deus. Aí não teve muito amém, né? Você acha que tem coisa impossível para Deus? Tem. Está ali na carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 18. Sabe o que? Paulo diz que tem coisa impossível para Deus. É coisa que é possível para o homem, mas é impossível para Deus. Tem. Você quer saber o que? Mentir, por exemplo. É possível que o homem minta. Aí Paulo diz em Hebreus 6, mas é impossível que Deus minta. Se é impossível que Deus minta, ele falou assim, você está bem, meu irmão, está curado, está saudável. Abra a boca e diga, eu estou bem, estou saudável, estou forte. Porque é impossível que Deus minta. No que você se baseia? Na palavra de um Deus que não mente. É possível o homem falhar com você, sim ou não? Mas é impossível Deus falhar com você. Amém? Você vai deixar o diabo edificar uma fortaleza na tua mente? Agora você já sabe como a coisa funciona. O diabo está assim, sem saber o que fazer. Por quê? Porque você está conhecendo seus ardis, suas armadilhas, suas estratégias, conhecendo como o inimigo ataca, e sabendo que tem armas espirituais para se defender e para atacar também. Olha, eu vou dizer uma coisa assim. Você talvez diz para mim assim, mas eu sou uma pessoa tão pequena, tão fraca, pastor, que eu acho que o diabo, né? Não. Olha, eu sei de uma história ali em Êxodo capítulo 1. Foi elaborada uma estratégia para acabar com a descendência de Abraão. O poderoso, o homem mais poderoso do mundo, pegou seus conselheiros e falou assim, engraçado, né? Porque aqueles escravos não tinham poder financeiro, não tinham dinheiro, não tinham influência política, não tinham armas, não tinha nada. E eles elaboraram um plano porque tinham medo. Estavam com medo que, né, acontecesse alguma revolta, alguma coisa assim, e eram filhos de Abraão escravos. Olha, mesmo se é semente de Abraão, mesmo ela estando numa condição assim, o diabo tem medo. Sabe que a qualquer hora, Deus entra em cena, né?
a escravidão termina, a pessoa se ergue, a pessoa se levanta e faz um estrago no reino dele. Sabe? Você é filho de Abraão, irmão. Você é semente de Abraão, irmã. O diabo tem medo de você. Quando foram, lembra de Eliseu? Aí o rei da Síria, creio que era, armava uma emboscada contra Israel e o profeta lá, não, dizia para o rei de Israel, não vá por aquele caminho que tem emboscada. Frustrava os planos do rei da Síria. Aí ele montava a emboscada em outro lugar. Aí Deus revelava, né, para Eliseu, para o profeta, onde estava a emboscada. Não vá por aquele caminho que tem uma emboscada. O rei da Síria ficou doido. Diz, mas o que está acontecendo? Tem um traidor entre nós. Ele falou, só pode. Tem um traidor entre nós. Aí alguém disse assim, não tem traidor nenhum. É que lá em Israel tem profeta. Aleluia! E profeta, que conhece tudo, sabe tudo acerca do que o rei pensa no seu quarto mais íntimo. E é ele que conta para o rei sobre essas emboscadas. Aí, olha bem, então vamos eliminar esse homem. O Eliseu não tinha nenhum canivete para descascar uma laranja. Por que mandar um exército inteiro? Já pensou nisso? O rei da Síria enviou um exército para pegar um homem, que não tinha arma, não tinha arco, não tinha flecha, não tinha lança, não tinha nada, espada, não tinha nada. Quando Geazi saiu na porta da casa, disse, meu senhor, olha só, o exército da Síria cercando a casa. Para quê? Um homem, não bastava que uma dúzia, meia dúzia para pegar né? É porque o diabo tem medo. Não de você, mas daquele que está em você. Aleluia! Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Essas fortalezas têm essa finalidade para você jogar a toalha, sair da igreja, abandonar as coisas de Deus. Não deixe isso acontecer. Mas se fala de más companhias, né? Más companhias. Não ande em más companhias. Más companhias não é somente pessoas. Às vezes os teus pensamentos são más companhias para você. Tem certos pensamentos que você deixa caminhar com você todos os dias, se tornam más companhias. Esses pensamentos ruins não são boas companhias. Não é? Por quê? Você não fuma, mas você vive na companhia de um fumante, aí você chega em casa, sua roupa está cheirando. Mas eu não fumo. Mas o cheiro, entendeu? Andou com a companhia errada, parece que você é fumante. Compreende o que eu quero dizer? Então, já indo para o final, essas fortalezas, elas têm essa intenção, te levar a um estado de desesperança. Você não acredita mais numa virada. Você não acredita mais numa mudança. Você se conforma com aquela situação. Não, isso aqui é assim, vai ser assim para sempre, pelo resto da vida. Não vai mudar. Isso é a prova que há uma fortaleza na tua mente.
Você perdeu a esperança da mudança. Perdeu a esperança em relação a uma virada nessa situação. Você perdeu a fé, você não acredita mais que as coisas possam mudar. Então, faça como Jó. Existe um versículo, eu anotei aqui, Jó 23:4. Jó falou assim: eu vou encher a minha boca de argumentos. E sabe que é isso que nós temos que fazer? Quando o diabo vem com seus argumentos, nós temos um contra-argumento. Os argumentos da palavra de Deus. Deus não falha. Deus é Deus. Não há nada impossível para Deus. Eu tenho certeza que enquanto eu estive pregando essa palavra aqui, nesta noite, muitas coisas já caíram por terra, tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. Porque a palavra diz, e enviou a sua palavra e os curou. Sabe, a palavra, ela vem e entra no teu coração, na tua mente, e vai destruindo essas coisas ruins. Então, o que você vai fazer? Você vai acreditar numa virada. Você vai acreditar, mesmo que seja impossível. Você vai crer e não se deixar dominar pela desesperança. Você vai agir exatamente como seu pai Abraão agiu. Ele creu, como é que diz? Ainda que contra a esperança, ele teve esperança. Contra a esperança, quer dizer, ainda que a situação era de desespero, mesmo assim ele manteve a esperança. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro, meu pai? Eu vejo isto, vejo aquilo, vejo o cutelo, vejo o fogo. Cadê o cordeiro? Deus proverá. Abraão sempre foi um homem de fé. Você precisa ser esse homem de fé, irmão. Eu vejo o cutelo, vejo isso, vejo aquilo. Mas cadê a provisão? Não, Deus proverá. Não vou duvidar, vou acreditar. Eu creio que a palavra te ajudou nesta noite. Amém? Senhor Jesus te abençoe.